Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clebson RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje vamos reagir aos cortes do programa Seleção Sport TV, aonde os comentaristas, inclusive ex-goleiro do Palmeiras, né, ele falou que o Felipe Luiz errou em não colocar o Pedro como titular diante do Cruzeiro. E vou deixar o link do Sport TV, tá, para você se inscrever lá no canal deles, na descrição do vídeo, como créditos. E também convido você a se inscrever aqui no canal Clebson RN React. Deixa o like aí para dar moral e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Vamos de react? Vamos reagir? Vamos? Olha só. Seguinte, então, vamos começar pelo jogo do Maracanã. Então, essa é a edição do Seleção Sport TV. Vamos falar de Flamengo e Cruzeiro que se enfrentaram num jogo que eu não sei se eu entendi bem as análises, não, Ana, que eu discordei de muita coisa que eu vi. Então, que eu ouvi. Discordar, vai. Pra discordar junto. Eu não sei se eu vi um negócio tão intenso, tão tático. Eu também não vi isso aí, não. Eu vi um jogo bem... Ninguém queria deixar o outro jogar, né? Muitas faltas. Exatamente, muito parado. Tinha muitos cartões, pelo menos no primeiro tempo, assim, achei um jogo com esse nível de intensidade. Eu acho que quando a gente fala de intensidade nesse nível, que até o Felipe Luiz falou isso na resposta, a gente imagina um jogo que tenha muitas finalizações, o goleiro trabalhando o tempo inteiro, com muita criatividade. Eu achei que foi um jogo mais parado no sentido de travar o outro. E eu acho que aí ficou exposto também bem o sistema de marcação das duas equipes, né? O Cruzeiro sempre com dois, sempre fazendo uma sobra. O Flamengo empurra muito o adversário, né? Joga muito com as linhas adiantadas. Então eu tô com você nessa, assim, eu não achei... A intensidade europeia pode ser visto de uma outra forma. Eu achei que foi um jogo mais amarrado. Se a gente falou de um jogo, um cara de final, é aquela final que vai para os pênaltis, né? Porque esse empatezinho 0-0 não deu, não. Praz, Cruzeiro mantendo o jejum, então, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Eu achei um jogo intenso em termos de marcação, de competitividade e agressividade. Eu acho que as estratégias e os planos de jogo na parte defensiva se sobrepuseram à ofensiva. Os dois times marcando muito, o Flamengo pressionando bem alto, o Cruzeiro às vezes tentando também. A gente também se falou muito em questão técnica, né, que aconteceram muitos erros técnicos. Eu acho que em virtude da marcação, acho que muitos dos erros foram erros provocados. E aí o que a Ana falou, e aí isso vem também, vem da intensidade da marcação, vem dos erros técnicos e a parada. O jogo foi muito travado porque quando tu encaixa a marcação, quando tu sobe pressão para marcar com linha alta contra time de qualidade, tanto o Cruzeiro como o Flamengo, quando tu toma o drible, tu tem que parar a jogada, tem que arranjar um jeito de parar a jogada, porque senão desmonta qualquer marcação. Com linha alta, abre espaço, daí tem espaço nas costas, o Felipe Luiz falou muito isso, do Cruzeiro, que joga com uma linha muito alta, por isso que ele optou pelo Plata, não pelo Pedro por dentro. Então a preocupação era essa. Se o Felipe Luiz se preocupou com isso, o Cruzeiro também sabia que o Flamengo ia tentar aproveitar isso e fazer o quê? Parava a jogada. E o Flamengo também fez isso. Eu acho que faltou a questão técnica muito também pela competência da parte defensiva das duas equipes. Bastos, eu falei do Cruzeiro, do jejum mantido no Maracanã, e, na verdade, dá pra gente até voltar mais. Porque a última vez que o Cruzeiro ganhou do Flamengo, sendo o Flamengo o mandante do jogo, e foi num 2-1 em 2010, aliás, teve gol do nosso colega Roger. Roger e Thiago Ribeiro pro Cruzeiro e Diego Maurício pro Flamengo. Foi em Volta Redonda. Faz tempo, hein? Tem que voltar do... Alô, Roger, foi ele que falou aqui, eu não ia falar nada, não. Mas foi em 2010 em Volta Redonda. 2010, tinha 20 anos eu. Então, assim, o jogo de ontem, eu vou por... O Cruzeiro ontem, ele começou com 4 centrocampistas, né? Se você botar o Christian, ele é volante de origem. Aí você bota Lucas e Romero, 2 volantes. Mateuzinho, aberto do lado esquerdo, volante. Então, a gente vendo a estrutura do início do jogo, ia ser um jogo competitivo, como foi. Para você jogar contra o Flamengo no Maracanã, você precisa ser intenso e competitivo. Para igualar, porque tecnicamente o Flamengo é melhor. Se você não igualar na competitividade e na intensidade, o Flamengo vai te superar. E o Cruzeiro fez isso ontem e teve chance de ganhar o jogo. E o Flamengo, por sua vez, eu acho que
faltou um pouquinho mais do Felipe Luiz. Obviamente que ele planejou o jogo e aí dentro disso de atacar o espaço, você ter o Plata, você ter Carrascal, você ter Samuel Lino, que também baixou fisicamente. A gente precisa ver os últimos 3 jogos do Samuel Lino, ele baixou um pouquinho a sua intensidade. Eu acho que fisicamente ele tá baixando um pouquinho o nível dele, até por conta de seleção, viagem, não chegou, não teve férias. Isso também conta, isso conta muito. E aí a intensidade dos jogos contra Estudiantes e os outros jogos que ele vem jogando, e faz a diferença isso. E aí o Felipe Luiz optou ontem por deixar o Pedro no banco. Mas muitas das vezes faltava esse cara dentro da área, por característica. Porque o Plata sai, Carrascal sai, Arrascaeta é um cara que sai, mas entra, pisa na área, mas não é um cara que fica ali perturbando os zagueiros. E aí o Cruzeiro, no início do jogo, sofreu um pouco com as movimentações. Depois se acertou porque o centro do campo do Cruzeiro tomou conta do jogo na competitividade. Foi muito intenso. E aí o Cruzeiro, para mim, é um dos times do futebol brasileiro que mais chega rápido ao ataque, no seu contra-ataque, na sua transição, com o Matheus Pereira com o seu toque de qualidade e com o Caio Jorge. É um cara que consegue chegar muito rápido na área e finalizar, tanto que a gente viu finalizações no primeiro e no segundo tempo também, com contra-ataque. Então eu acho que foi um jogo muito competitivo, intenso, taticamente as duas equipes, como o Praz falou, defensivamente sobrepôs o ataque, mas eu acho que o Felipe Luiz demorou um pouco a botar o Pedro. Acho que foram 7 minutos só. Até para tentar uma outra maneira de buscar o gol. E aí, por isso que saiu desse 0-0. É um placar de final, 0-0, primeiro jogo. Se fosse o segundo jogo, as duas equipes iam ter que se soltar. Essa é uma discussão interessante do Pedro, né? Porque eu entendo e respeito a questão do treinador. E assim, eu sempre falo, futebol não tem uma maneira só de enxergar. Eu posso enxergar contra o meu adversário uma estratégia tática e a Ana pode enxergar outra e o Felipe outra. Não quer dizer que eu esteja certo ou ela errado, é questão de visão. Eu sempre uso o exemplo do Flamengo do Rodinei. Rodinei atacava muito, defendia, óbvio, não ia ter como defender bem. Então ele tinha dificuldade para defender. Tu vai jogar contra o Flamengo, o que tu fazia? O Bastos vai botar um cara para explorar as costas do Rodinei. Tá certo? Tá certo? Na tua leitura de jogo, faz sentido. Eu já botaria o quê? Eu botaria um segundo homem para fechar a subida do Rodinei. Então é uma abordagem diferente. Qual que tá certo ou tá errado? Não tem. Não tem certo e errado. E a do Felipe é isso. Ele fez a leitura da linha alta do Cruzeiro, que ele poderia atacar com o Plata. Ok, faz o sentido. Mas eu acho que o jogo começa a te mostrar coisas que tu não pode ter uma ideia fixa e engessada, né? E assim, o Pedro já não jogou contra o Corinthians, eu pensei que era uma questão física, daí ele entrou aos 35 contra o Cruzeiro. Eu acho que em determinados momentos, óbvio, o cara constrói sua convicção, mas o Felipe vai ter que começar a tentar ser um pouco mais malhável. Por quê? Se os outros estivessem resolvendo, fazendo 20 gols, que nem o Pedro faz, tudo bem. Mas não é isso que a gente está vendo. Foi o que aconteceu no Flamengo contra o Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians sobrepôs o Flamengo, atacando muito espaço, criando muita coisa. Aí no segundo tempo ele volta com um time diferente. Aí o Flamengo começa a ganhar dentro do jogo soluções, aí consegue virar o jogo. Tanto que o Luiz Araújo, que faz o gol, sai do banco de reservas e faz o segundo gol. E ontem aconteceu isso, mas eu achei que ele demorou. Então. Demorou a entender o que estava acontecendo dentro do jogo. Porque o Cruzeiro jogou com linha alta, porque tem o Fabrício Bruno, que muitas das vezes ele joga em linha alta. Se você pegar no finalzinho do primeiro tempo ontem, o Arrascaeta sai numa bola e ele consegue recuperar. Mas, Bastos, aí que tá. A questão de jogar com linha alta. Ele botou para atacar a linha, né? Mas tem vários jeitos de atacar a última linha. Tu pode atacar pelos lados. E atacando pelos lados, tu faz o quê? Tu aproveita o espaço dos laterais e tu sai do Fabrício Bruno, que é o mais rápido. Então, os extremos vão atacar em profundidade para ter ataque à linha alta. Mas o Fabrício Bruno vai ter que correr junto. O Fabrício Bruno correndo junto... Não tinha ninguém para acompanhar por dentro, ele abre, ele abre um espaço... defensivas. Então, para mim, eu acho que o Felipe demorou para mexer, acho que demorou para sentir, e a gente tem falado muito isso aqui, né, toda semana. É um treinador em evolução, você vai vendo a evolução dele acontecer. E eu acho que ontem foi mais um dia que, assim, você não pode esperar acontecer, chegar no limite do tempo para fazer as alterações. Eu acho que faltou um pouco desse feeling ontem, quando o jogo precisou desse perfil de jogador. Eu tô até aqui recuperando o jogo de maio, o 2-1, uma das poucas derrotas do Felipe Luiz, né, no comando do Flamengo. Ou no jogo de ida, em maio, 2-1 pro O Cruzeiro tem uma situação interessante, né? Os três estão brigando pelo título, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo já fizeram os 2 jogos. Sim. O Cruzeiro fez 4 pontos, o Flamengo fez 1. Palmeiras e Cruzeiro vão jogar de novo entre os jogos da Libertadores.
Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, se não me engano, no primeiro turno. Então, o Cruzeiro já fez 3 contra o Palmeiras. Contra os adversários diretos, o Cruzeiro está em vantagem. E mesmo assim, ele tem jogos a mais e está atrás da classificação. Então, assim, quer dizer que no restante do campeonato, o Cruzeiro não teve a regularidade que Palmeiras e Flamengo tiveram. O Cruzeiro bateu muito de frente com as equipes da segunda parte da tabela, né? E isso vai ser muito determinante agora, a reta final, porque, embora tem times já, beleza, tá ali na dificuldade, não vai conseguir sair de zona de rebaixamento, mas tem muito jogador individualmente que está na zona de rebaixamento que ele começa a jogar para conseguir um time para o ano que vem, para conseguir um time já logo na virada da janela. Então tem jogador que começa a dar vida e é a hora que os times da zona de rebaixamento começam a tirar pontos dos times lá de cima. Eu lembro que o brasileiro do Corinthians de 17, o Corinthians passou o primeiro turno inteiro invicto, perdeu para o Vitória, que era um time que estava na zona de rebaixamento, porque você começa a remar para individualmente funcionar, já que coletivamente o time já não tem condições de pontuar, você começa a remar, e eu acho que quem vai definir o campeonato, os confrontos diretos, claro, são importantes, mas quem vai definir o campeonato são as pedras pequenas. Ana, lembrando de 2017, as pedras pequenas são sempre pedras no sapato, né? Ainda que pequenas. Ainda que pequenas. O Corinthians, fazia parte desse grupo, a gente perdeu pro Vitória, pro Atlético Goianiense e pra Ponte Preta. Foi isso aí. E aí fez com que o campeonato voltasse a ter... Se embolasse. E aí é onde que o Cruzeiro tá pecando. O Cruzeiro, ele consegue, nesses jogos contra Flamengo, contra Palmeiras, ele consegue pontuar, consegue se manter ali, mas contra Vasco perdeu ponto. Ceará em casa. Ceará perdeu Santos ponto. em casa. Santos Agora, em casa o Praz perdeu tocou ponto. num ponto interessante, que é uma discussão que eu tenho praticamente diariamente com o Lofredo. Porque a resistência do Felipe Luiz, inicialmente, ao Pedro, e depois a gente ficou sabendo que não era uma questão exatamente técnica, né? Era muito mais de comportamento, mas de qualquer maneira também defendida sob o ponto de Pedro não entrega a intensidade que o Flamengo do Felipe Luiz pede. E aí o argumento do Lofredo, e aí eu confesso a vocês que eu fico um pouco confusa, realmente. Como que um cara que precisa, às vezes, de 10 minutos para fazer um gol não entrega a intensidade? Mas daí a gente está analisando individualmente. Não pode analisar individualmente. Não pode. Porque ele é centroavante, ele vai fazer gol, óbvio. Então, assim, não pode. E a que custo ele faz gol? Às vezes não é tão óbvio, não. A gente vê uns centroavantes aí que estão... Mas a que custo do trabalho que tem que fazer o 10 sobrecarregado, que tem que fazer o 11, que tem que fazer o 7, que tem que fazer o volante sobrecarregado? Então, Cetinho e Felipe Luiz também. Sim. Eu também. Para esse 9 fazer gol. Porque a gente viveu durante muito tempo isso. Ah, não, o 9 não precisa marcar. Beleza. Aí o 10, o 5, se estropiam lá atrás e não conseguem jogar, não conseguem ser o craque. Por quê? Porque está fazendo função sobrecarregada que o 9 não faz. E hoje, com a idade que o Pedro tem, com a saúde que o Pedro tem, no clube que ele está, ele pode fazer. Só que aí entra a situação. Aí é o treinador que tem que resolver. Isso é convicção dele, né? Da intensidade do Pedro. Mas quem está jogando está entregando intensidade, mas não está entregando quantidade de gols. O Pedro não entrega intensidade, mas entrega gols. E aí o Felipe Luiz vai ter que equilibrar isso. Mas eu acho que agora o Pedro está entregando intensidade. Eu acho que foi escolha mesmo então, escolha para mim, escolha de jogo. Que não está mais passando por isso. Eu acho que não passa por isso eu mais. Acho que ainda tem alguma coisinha. Tem um negocinho ali, né? Tá esquisito. Vamos botar o Flamengo, porque a gente está falando do Pedro. O Pedro jogou há pouco mais de 10 minutos, né? Vamos botar o Flamengo inicial, então, e depois a gente compara os campinhos como o Cruzeiro começou também e como as equipes terminaram essa partida no Maracanã. Começando, então, pelo Flamengo, que já falamos, veio sem Pedro, né? Olha lá, ó. O Rossi com o Léo Ortiz e Léo Pereira. Opa, agora sim. O Varela e o Alexandre fazendo ali as laterais. Jorginho e Saul. Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Plata. Esse era o 11 inicial do Felipe Luiz ontem. Agora, o Cruzeiro. Nós temos Cássio com Fabrício, Bruno e Vidalba. O William e Kaique Bruno fazendo as laterais. Lucas Romero e Lucas Silva com o Matheus Pereira ali na frente. O Christian e o Matheus Henrique, que foi uma substituição que depois a gente pode comentar também, e o Caio Jorge lá na frente, beleza? Assim começaram Flamengo e Cruzeiro nessa partida. Essas foram as substituições. O Samuel Lino é a única substituição de intervalo, né? Todas as outras, aliás, inclusive do Cruzeiro também, acontecem depois dos 34, 35 minutos. O Flamengo termina com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Alexandre, Jorginho, Saul, Plata, ali recuado, com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá? E o Cruzeiro termina com Cássio, Cauã Moraes, Fabrício, Bruno, um amém. O Cássio, Cauã Moraes, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique Brito, com o Lucas Romero, Lucas Silva, o Eduardo, o Sinisterra e o Gabigol. O Gabigol jogou 5 minutos, né?
Isso sim, muito, né? A última substituição, a gente viu, inclusive, ali no vídeo. A última substituição do Cruzeiro é com 5 minutos, praticamente, faltando para o jogo acabar, e é a do Gabigol. Inclusive, eu queria ouvi-los. Só a torcida do Flamengo hoje não tem gol do Gabigol. Queria ouvi-los sobre isso. Melhor 5 minutos que nada? Dependendo do que está acontecendo dentro do jogo, às vezes 5 minutos. Para você refrescar, talvez ter uma transição ofensiva. Não, para o atleta que entra. Melhor jogar. Sempre é melhor estar dentro de campo. Ótimo. Sempre melhor estar dentro de campo. Tá ótimo. Ótimo, tá ótimo. Mas se você jogasse 90 minutos. Não chega a ser maravilhoso. Melhor que zero. Melhor que nada. Melhor que nada, tá. Melhor que nada. Ainda mais as circunstâncias que ele entrou ontem, obviamente, é mais para ajudar e defensivamente você conseguir ajudar seus companheiros do que ofensivamente, né? Porque estava com um a menos. Pois é, gente. O Flamengo, né, empata com o Cruzeiro e vários jornalistas de São Paulo, que são barristas, estão culpando o Felipe Luiz. E eu não concordo com isso, tá? Mas eu vou deixar vocês analisarem. Para vocês, de quem foi a culpa do empate entre Flamengo e Cruzeiro? Foi o Felipe Luiz? Foi os jogadores? Ou foi o Cruzeiro que soube neutralizar os ataques, as investidas do time carioca? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber a sua opinião. E mais uma vez, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, beleza? Beijo do Clebs, tamo juntos, cola em mim, minha nação rubro-negra. Valeu, gente, fui!